Olá, pessoal. Boa noite para todos. Eu sou Vilcilene, sou aluna do 4º período de Direito da Faculdade ASA e hoje, juntamente com as minhas colegas de curso, Isabela Morim, Vanessa Rosa, e também nossos convidados, o professor Ted Amaral e a aluna Milena Melgaço, nós vamos apresentar mais um podcast do Pode Argumentar, que é uma atividade proposta pelo professor Rubens José. Ele é o responsável por ministrar a disciplina de Laboratório de Economia e Política. E o nosso tema para esse podcast são as mudanças no mercado de trabalho geradas pelas mídias digitais. Agora eu vou passar a palavra para as minhas colegas se apresentarem e os nossos convidados se apresentarem. Isabela, você pode se apresentar? Boa noite a todos, eu sou Isabela, vou estar apresentando o trabalho e vou passar a palavra agora para a Vanessa se apresentar. Boa noite, pessoal, sou a Vanessa Rosa. Primeiramente, também sejam muito bem-vindos, professor Ted, Milena. Sou também do 4º período e vamos dar início à nossa apresentação. Uma pergunta sobre essas mudanças. Na visão de vocês, né, professor e Milena, quais são as principais transformações ocorridas no mercado de trabalho pelas mídias digitais? Primeiramente, boa noite. Meu nome é Milena Melgaço. Hoje eu fui convidada para participar do podcast com as meninas. Agradeço bastante o convite. Respondendo a primeira pergunta, então, o ser humano ele tem a necessidade de adaptação, né? Tem muito em mim que em cada época o ser humano se adapta de uma forma diferente. Então, atualmente a necessidade é tecnologia. O ser humano ele tem muita avareza, ele tem muita constância, muita necessidade de estar se adaptando ao mercado mesmo, às necessidades de outras pessoas. E atualmente a gente se encontra em um espaço onde a tecnologia está aí. A tecnologia ela está fazendo parte do nosso cotidiano, tanto quanto parte de nós mesmos. E a tecnologia ela está juntamente para ir ou para colaborar de forma positiva ou negativamente, como muitos estão utilizando. Mas, em vista do mercado de trabalho, vem para contribuir muito positivamente, e aqui eu deixo o meu aval sobre as pequenas empresas que estão crescendo muito nesse mercado tecnológico, que é um mercado que está dando muita visibilidade para esses pequenos negócios expandirem bastante, utilizando as redes sociais, que é Instagram, Facebook, Twitter também, o TikTok, que também está aí como uma ferramenta nova na área, para dar mais visibilidade àqueles pequenos negócios. E as grandes empresas também se adaptam dessa forma para gerar mais lucro, né? Digamos dessa forma mais sucinta mesmo. Bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Ted, do Pro do Amaral, eu sou professor do curso de Engenharia e também de Direito, na área de Informática. Sobre essa pergunta, eu acho que se nós pegarmos um histórico das revoluções industriais, o momento que nós estamos vivendo hoje, a 4ª Revolução Industrial, ela é a primeira que ela não é definida por algo físico, né? Lá na primeira Revolução Industrial houve a máquina a vapor, na segunda o advento da eletricidade, na terceira, houve a mecanização e a introdução da computação no chão de fábrica, de forma a controlar e automatizar os processos. E a 4ª revolução agora, ela pode ser definida, né, assim, por uma gestão eficiente da informação. Então, hoje, conhecimento, informação, coleta de dados, isso dá um poder muito grande para as organizações. Então, nós estamos passando por um processo de digitalização da informação. E aí surgem as mídias digitais. Então, a informação ela passa a deixar de ser armazenada de maneira física para ser armazenada de forma digital. E isso gera vários impactos, dentre os quais, igual a Milena citou, né, a utilização das redes sociais é fantástica para o mercado, né, assim, e principalmente o conceito do próprio marketing digital. Né? Um exemplo simples, antes, há 15, 10 anos atrás, nós tínhamos muito o marketing que ele era físico.
Então, você tinha exemplos extremamente simples, como panfleto, como outdoor, como publicidade mesmo em jornais, em revistas. Isso hoje está mudando muito. Por quê? Você consegue atingir um público muito maior se você usar a internet, né? Então, as principais mudanças que eu considero no mercado de trabalho ocorridas pelas mídias digitais é a utilização do marketing digital como ferramenta primária para a divulgação da empresa, tanto das pequenas empresas quanto das grandes organizações. Hoje isso é fenomenal, né? Da mesma forma que isso derruba uma organização, isso também faz ela crescer muito. E também a questão que as mídias digitais, a digitalização da informação possibilitou o aumento do e-commerce, né, do comércio digital, que hoje é um universo à parte, está crescendo cada vez mais, né? Assim, a pandemia mostrou muito isso também, e é o futuro. Assim, não adianta achar que vai ser cada vez mais físico, não. A ideia é que o comércio digital se torne cada vez mais eficiente. Isso traz impactos extremamente positivos e também traz impactos negativos, né? E um outro parêntese em relação a isso é que, com o aumento da questão da necessidade de tecnologia, ramos e áreas de atuação que antes não eram tão tecnológicos, hoje estão absorvendo muito essas ferramentas. Exemplos, o termo 4.0, ele ficou comum em muitas áreas. Você tem hoje indústria 4.0, engenharia 4.0, direito 4.0, que é basicamente o seguinte: como que a quarta revolução industrial, como que a digitalização da informação e as mídias digitais impactam determinadas áreas. Então, se voltado para o lado do direito, por exemplo, você poderia falar, há 10 anos atrás, o advogado ele não precisava tanto assim estar conectado, estar digitalizado. E hoje isso não é verdade. Você tem diversas ferramentas de automação para trabalhos jurídicos, você tem a verificação de todos os processos que é feita de forma online. A evolução nas tecnologias de assinatura digital permite que você faça literalmente a mesma coisa que você faria fisicamente, a mesma comprovação de maneira digital, e fora que, né, se um profissional ele quer se divulgar no mercado, as mídias sociais permitem isso de uma maneira extremamente eficiente, como a Milena mencionou. Então, acho que é mais nessa linha de raciocínio mesmo. Excelente as considerações de vocês, né? Muito bom mesmo. Agora, Isabela, alguém de vocês querem fazer considerações ou a gente pode fazer a próxima pergunta? Não? Então, Isabela, pode passar para a próxima pergunta. A segunda pergunta é: e com relação às principais transformações ocorridas no mercado, quais são consideradas as mudanças positivas e as negativas? Como o professor mencionou, é muito mais comodidade para a gente ter certas coisas que são virtuais, né, certos procedimentos virtuais que, assim, gera mais visibilidade também. Hoje a gente tem como exemplo as criptomoedas, que são uma forma de investimento, como os bitcoins, onde várias pessoas estão investindo nessa forma de ter um dinheiro ali, porque são coisas que são valorizadas durante o tempo. Aquilo ali é um investimento que não é perdido. Empresas fazem isso, pessoas físicas, pessoas jurídicas. É uma forma de ganhar a questão da visibilidade mesmo, de uma forma mais fácil, onde a gente não tem que se deslocar para fazer um certo procedimento. Formas negativas. Todo lado tem uma coisa negativa e a gente não pode negar. A questão da tecnologia. Não vejo um ponto exatamente tão negativo assim, a não ser a dependência. A gente acaba que fica muito dependente de estar tão nessa comodidade atualmente, que a gente acaba ficando um pouco restrito a certas coisas. Então, a dependência, ela gera a comodidade, né? E essa comodidade negativa ou positiva varia de como a pessoa vai usar aquilo. Na negatividade, a questão da preguiça mesmo, vou ser bem sucinta. Até, por exemplo, hoje em dia minhas contas são todas no débito automático, eu não tiro de nada, eu não preciso ir no banco para fazer nada, eu não preciso pagar as minhas contas indo em algum estabelecimento físico ou resolvendo algum problema. Acaba que é uma comodidade positiva, que eu tenho um controle maior,
mas acaba que eu fico um pouco dependente disso, porque se der alguma coisa, eu não vou conseguir resolver fisicamente, até porque a facilidade que a tecnologia proporciona para a gente é muito melhor nessa questão. Então, assim, tem variantes mais positivas do que negativas, e outro ponto negativo também é que nem todo mundo consegue se adaptar atualmente a isso. Não é todo mundo que tem um respaldo de ter em mãos a facilidade que a maioria das pessoas tem hoje, né, no caso, que é a questão do telefone, que é a questão de resolver coisas de forma virtual, ou de até mesmo saber que existem muitos outros comércios bem mais lucrativos do que, por exemplo, lojas, outras coisas, igual a questão da criptomoeda mesmo. Muito bem. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, então, pontos positivos e negativos. Eu concordo plenamente com o que a Milena falou em relação a que existem muito mais vantagens do que problemas, né? Mas também toda situação, toda evolução tecnológica, ela traz os dois lados. Então, de pontos positivos, citando apenas alguns, né, dos diversos que existem. As mídias digitais, elas permitem que muitas pessoas ganhem dinheiro, né, com o próprio marketing digital mesmo. Hoje em dia, a pessoa não precisa ser, tipo, um super influencer para poder conseguir dinheiro, beleza? Da mesma forma, há 20 anos atrás, a fortuna que o Whindersson Nunes tem hoje não seria possível, por exemplo, porque ele surgiu literalmente no YouTube, né? Então, assim, é muito bacana você ver uma pessoa surgir sem nenhum tipo de apoio, né, literalmente na raça, e evoluir nesse comércio. Da mesma forma, o marketing digital, as mídias digitais permitem a evolução do comércio virtual. Então, às vezes, a pessoa ela não tem o dinheiro necessário para criar uma loja, porque tem toda uma tributação, espaço físico e tudo mais. E ela pode vender online, utilizando plataformas como Shopee, como Mercado Livre. Então, isso é possível e tem muita gente sobrevivendo de empreendedorismo. Da mesma forma, essa comodidade gerada pela evolução tecnológica, pelo e-commerce, ela gera emprego para caramba, porque tem entrega, né? Então, por exemplo, pensa na pandemia, quantas pessoas conseguiram sobreviver fazendo entregas e por aí vai, às vezes perderam emprego. Então, tem toda essa sequência. Da mesma forma, nós temos benefícios financeiros muito palpáveis com a utilização de bancos digitais, né? Então, quando você abre uma conta em um banco digital que não tem tarifa, porque muitas vezes nós pagamos diversas taxas que a gente nem usa, né? Outra coisa, a evolução que foi o Pix, né? Tudo isso utilizando ferramentas digitais. O Pix permite que você faça transferências e pagamentos sem pagar nenhuma taxa. Há um tempo atrás, tinha valores de DOC e TED que chegavam a R$7. Então, isso para quem quer empreender, isso para quem quer trabalhar com investimentos, faz uma diferença muito grande. Outra coisa é a possibilidade de nós continuarmos com o sistema educacional mesmo durante a pandemia do coronavírus. Pensa só, se não existissem as mídias sociais, se não existisse essa possibilidade de conexão com a internet, como que ia estar tendo as aulas, né? Então, a ideia é que essa evolução, isso afeta o mercado em todos os cenários. Tem a universalização da informação, né? Hoje, se você quer aprender algo, você consegue encontrar pessoas que estão falando sobre isso, né? Então, tudo isso eu acho que é vantagem. Agora, sobre os pontos negativos. Então, o primeiro deles é a exposição virtual, ela pode ser muito danosa, especialmente quando, na minha visão, quando é uma faixa etária que está mais vulnerável. Você pega crianças, por exemplo, né, que às vezes tem um Instagram e tem uma quantidade imensa de seguidores, e aquela criança ela ainda não tem maturidade para lidar com os predadores que existem na internet. Porque é muito fácil uma pessoa criar um perfil fake, né? Da mesma forma, nós temos um impacto extremamente negativo das fake news, principalmente divulgadas pelas mídias digitais, né? Você tem pessoas que elas expõem toda a vida na internet, tem os efeitos de processos psicológicos, como o baleia azul, que ocorreu alguns anos atrás, né, que foi, assim, através das mídias digitais, foi difundida uma ideia muito forte sobre alusão ao suicídio mesmo, né? Era, entre aspas, um jogo onde o prêmio era morrer ao final, né? E encontrou muitas pessoas em estado de vulnerabilidade psicológica que sofreram com aquilo, né? Então, e outra coisa também é, igual a Milena mesmo mencionou, nem todo mundo ainda está conseguindo ter acesso a essas ferramentas, e essas pessoas elas tendem a ficar um pouquinho para trás no mercado de trabalho mesmo. Então, hoje, se você não consegue ter acesso à informação, seja
através de um celular, você já tem uma conexão à internet, você tem uma certa dificuldade em conseguir algumas vagas de emprego, por exemplo. Além disso, tem a questão dos golpes, que existem, dos crimes virtuais, né? Nós mencionamos muito sobre isso nas disciplinas de laboratório de pesquisa informática, porque a ideia é que muitos dos crimes que antes eles eram praticados fisicamente, hoje as mídias digitais permitem que esse tipo de coisa ocorra de maneira virtual. E qual que é o grave problema disso? É muito mais difícil rastrear algo que é virtual. Você tem softwares, programas de computador que mudam o seu IP, né, que simulam como se você estivesse em diversos locais, então isso dificulta muito a questão de rastreio. A própria ideia da criptomoeda é fantástica, mas se a pessoa não sabe o que está fazendo, ela também perde muito dinheiro, ou ela cai em golpes. Então, assim, antes, um golpe que ele era físico, né, se a pessoa tinha que, sei lá, te ligar e fazer uma proposta meio estranha. Hoje faz isso através do e-mail, através de um direct do Instagram, uma mensagem no Facebook. Então, assim, o alcance disso é muito maior. Então, a chance dessa informação falsa, desse golpe, chegar em uma pessoa que não tem maturidade digital para lidar com aquilo, é alta, né? Então, esse eu acho que é o principal ponto negativo, né? Tanto a exposição virtual quanto a falta de informação em relação a esse mundo digital. Beleza? Completando também, né, a fala de vocês, um ponto que eu vejo que é uma grande desvantagem são essas empresas falsas, né, na empresa virtual, e que a gente vê muito no jornal, pessoas que foram enganadas, que compraram um carro que estava com uma oferta pequena, né, um valor pequeno, aí a pessoa vai e compra virtualmente, e era um golpe, né, um golpe da internet. A gente vê muito também com empresas de turismo, que compram passagens não, hospedagens, né, com preços bem mais em contas, e na hora que elas vão ver, elas caíram num golpe. Então, a gente vê muito eu vejo isso, né, uma grande desvantagem, porque eles fazem isso com muita facilidade. Eles criam essas empresas falsas de turismo, de venda de automóveis, com muita facilidade, e a pessoa cai sem nem perceber. E como vantagem, eu percebi muito aqui em Brumadinho, né, com a pandemia, foi com as lojas físicas, que a gente viu que muitas lojas físicas aqui em Brumadinho, com a pandemia, elas se adaptaram para a venda virtual, e é um mercado que deu certo, né? Elas não deixaram de vender pelo aquele período de estarem com as lojas fechadas, né? As lojas físicas, elas se adaptaram ao mercado virtual. Então, foi uma grande vantagem. Realmente, também para complementar, eu vou falar dessa questão de não podemos negar, né, que a tecnologia é um avanço na vida do ser humano. Então, assim, a gente não consegue viver sem a internet hoje em dia mais. E como um ponto negativo que a gente pode ver, igual a Vicilene falou mesmo, é a questão das fraudes. As fraudes, elas têm o tempo inteiro, principalmente nessa questão de carro. A gente vê muita gente caindo, comprando carro pela internet, e chegando lá o carro nem existe. Então, assim, a questão da dependência também na internet é muito grande. Mas a gente não consegue viver sem tecnologia mais, a gente pode perceber também que é muito mais vantagem ter ela na nossa vida do que viver sem ela. Exatamente, igual. Estava vendo vocês citarem muito sobre e-commerce, né? São empresas que se sustentam aí só através da internet. E eu sou prova viva disso, sou um exemplo, porque eu tenho uma loja e ela é online. E realmente é uma facilidade, assim, imensurável, porque eu consigo resolver completamente tudo pela internet. Desde as vendas até algum tipo de problema que eu tenho com o site, é tudo pela internet. Então, é um avanço que, sim, tem um lado negativo, né? Mas em relação ao lado positivo e o que a pandemia fez também, que é meio que obrigou também várias das pessoas a terem acesso à internet, foi uma obrigação aí que as pessoas tiveram, mas que daqui a alguns anos vai se normalizar e vai ser algo que a maioria das pessoas vão agradecer pelo fato de que ajuda muita gente, facilita a vida de muita gente também. Ela.
Você tem Podemos outra? fazer para a terceira pergunta? Isso. A terceira pergunta: quais os desafios enfrentados com essa rápida mudança no mercado de trabalho gerado pelas mídias sociais? Digitais, perdão. Uma pergunta bem interessante, na verdade. A gente estava citando agora que a gente acaba tendo a seleção aí de pessoas que têm acesso à tecnologia, das que ainda estão começando a ter o conhecimento do mercado e-commerce, lojas virtuais, redes sociais, e as variantes. Não sei se vocês já leram um livro chamado Origem, do Dan Brown, onde que ele fala que a tecnologia ela já está sendo incumbida na gente. Um exemplo disso, a gente fica com o telefone inteiro o tempo todo na mão, né? Com o telefone o tempo todo na mão, perdão. A gente sempre está usando fone de ouvido. Outras tecnologias que a gente sempre tem, que está incumbida na gente, o computador, onde a gente parece que é uma extensão nossa, onde a gente resolve nossos problemas ali virtualmente também. E é uma teoria bem interessante, a gente pode observar que isso acontece. Não são todas as pessoas que têm esse acesso, isso é um pouco preocupante, mas isso vem decorrente de um processo de histórico também, de globalização ou outras variantes históricas, mas acaba que realmente tem esse processo da seleção mesmo. E acaba que a pessoa, infelizmente ou felizmente, ou ela se adapta, ou ela realmente fica refém de uma coisa que realmente está ficando retrógrada no momento. Sobre os desafios, eu acho que existem dois grandes grupos. O primeiro é que qualquer profissional hoje ele precisa se manter atualizado, né? Seja através de cursos, e tirar muito do preconceito em relação à tecnologia, né? Eu já tive vários contatos com alunos que falam, eu não sei usar o computador, não consigo usar essa ferramenta. Cara, assim, consegue, né? É só ir insistindo. Pega um curso mais básico e vai insistindo, porque é uma ferramenta hoje que é de trabalho. Então, se manter atualizado e utilizar essas ferramentas de maneira produtiva, eu acho que é um grande desafio. E o outro grupo é em relação à maturidade digital mesmo, que é para evitar essas armadilhas, né? Evitar esses gurus da internet que fazem propostas mirabolantes, evitar cair em golpes, né? Tipo, igual agora vem a Black Friday, né? Aparecem ofertas mirabolantes que são golpes, são fakes, né? Então, assim, ter noção do que está acontecendo, ter cuidado com a exposição virtual. Então, assim, é literalmente você ter maturidade digital, tanto para entrar no mercado de trabalho, quanto para poder utilizar a própria vida pessoal. Um outro exemplo extremamente comum é o seguinte: hoje em dia, as redes sociais, elas têm vantagens imensas, mas também é um desafio você manter literalmente a sanidade nesse universo. E tem pessoas, igual a Milena mencionou, que passam o dia inteiro, né, naquilo ali. Então você começa a viver só digitalmente. E aí você começa a perder aquele contato, e isso sim, é um problema muito sério. Eu vejo isso muito em pessoas, em pré-adolescentes, adolescentes, assim, às vezes eles ficam tão digitalizados que perdem a capacidade de interação e argumentação social. E isso é muito ruim, né? Porque, cara, querendo ou não, assim, a gente vive no mundo físico. Então, por mais que tenham todas as vantagens da rede social, você achar que a sua vida acabou porque uma foto no Instagram não teve o número de curtidas que você esperava, não faz sentido, né? Então, assim, tem que cuidar da saúde mental também para não ser totalmente influenciado por causa das mídias. Mas em relação especificamente ao mercado de trabalho, eu acho que a pessoa ela tem que se manter atualizada, entender que é preciso conhecer informática para qualquer área de atuação, e entender uma outra coisa, que é um conceito bem complicado, que é algumas profissões, elas estão fadadas a diminuir muito nos próximos anos. Então, se você atua nessa área, comece a estudar a migrar. Tem profissões que, obviamente, elas nunca vão desaparecer, mas tem muitas, igual, por exemplo, o crescimento do e-commerce absurdo, igual está acontecendo, ele diminui muito a abertura de novas lojas físicas. Isso gera um desemprego, né? Então, se você é um vendedor e aquela loja ela para de existir para continuar vendendo só no mundo digital, você vai perder seu emprego. Então, é uma ideia de você se preparar para o futuro. O cara que é um bom vendedor, ele pode ser um ótimo vendedor online, como a Vanessa mesmo mencionou, que ela tem uma loja.
Então, assim, inclusive, talvez ele ganhe até mais dinheiro, né? Mas o ponto é, você tem profissões que elas vão acabar sofrendo com essa, né, com esse aumento da digitalização e, se você não acordar, você vai ser engolido pelo mercado. Então, acho que é nessa linha de raciocínio. Eu também queria comentar essa questão que a gente está falando das dificuldades. Uma coisa que eu queria relacionar é a questão do mercado de trabalho com as mídias digitais e com uma dificuldade no direito empresarial. Por quê? O direito empresarial, ele tem que estar ali acompanhando, eu levo mais pelo lado da empresa em si. Ela, de forma digital, ela tem problemas digitais também. Então, se uma empresa tem um problema digital relacionado a alguma fraude, alguma coisa, o direito comercial, eu acho que uma dificuldade seria ele acompanhar essa evolução. Ou seja, ter leis ali que sejam que condizem, né, com a atual realidade das mídias digitais. Eu acho que é uma dificuldade que eu queria estar pontuando também. Então, assim, do direito empresarial ele está presente e criar leis que resolvam os problemas que as empresas digitais vão ter, por exemplo. Acho que é um ponto muito legal de se observar. Sim, exatamente. Muitas das vezes o direito empresarial e o comercial têm uma grande dificuldade de acompanhar aí essa rápida evolução que a internet traz para a gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso seguir para a próxima pergunta? Tá. Pode seguir, eu acho que foi muito bem pontuada, né? As respostas, muito bem elaboradas. Sim. Bom, agora eu quero falar um pouco também sobre economia e saber quais que são as principais vantagens ocorridas na economia do século XXI através das mídias digitais. Pergunta um pouco difícil de ser respondida, até porque atualmente até o dinheiro físico ele não é mais físico. Então, assim, a gente tem várias formas de conseguir um dinheiro. E esse dinheiro, essa questão econômica mesmo, atualmente não nem física mais é. Não me lembro de uma vez que eu fui num banco sacar um dinheiro, por exemplo. A gente sempre está antenado ou fazer Pix ou transferências, ou tá passando o cartão também. Questões econômicas para empresas eu acho mais vantajosas, até porque a gente tem várias formas da empresa estar investindo o dinheiro que ela recebe, como eu já havia citado, a questão da criptomoeda mesmo, ou a questão de ter um investimento ali em outros setores, até para a melhoria de marketing ou outras coisas que pode estar fazendo entrar mais questão monetária mesmo. Então, assim, é um pouco complexo a gente pensar economicamente, porque tem vários setores, várias chaves disso tá sendo gerado. Então, assim, o que eu pontuo mesmo é que nem o dinheiro tá sendo físico mais. Até o nosso dinheiro está acompanhando a tecnologia que a gente está acostumada, nós estamos nos acostumando a que entre em nossas vidas, né? Sobre essa questão da economia, eu acho que a primeira grande vantagem é o comércio digital, né? Então, as mídias digitais possibilitaram isso movimenta muito dinheiro, isso movimenta dinheiro através tanto de impostos quanto para a população no geral, né? Então, por exemplo, vários empreendedores que estão sobrevivendo hoje através do e-commerce não conseguiriam fazer isso com uma loja física, então eu acho que esse movimento de capital é muito importante. Isso gera um impacto muito grande na questão de logística também, porque esses produtos eles precisam ser entregues. Isso também gera emprego, gera dinheiro, né, muito dinheiro. Com a universalização da informação e com a internet, é possível hoje, por exemplo, as pessoas conseguirem investir em bolsa, investir em ações, investir em títulos públicos. Então, isso também gera muito dinheiro, né? Essa questão possibilitou também o aumento da capacidade educacional do indivíduo. Então, às vezes a pessoa ela mora muito distante de uma faculdade, hoje ela consegue fazer um curso e aprender uma coisa para mudar para mais próximo. Outro impacto imenso, mesmo com toda a catástrofe gerada pela pandemia do coronavírus,
ainda foi possível que muitos serviços continuassem funcionando de maneira digital. Então, a economia só não está ainda mais em frangalhos por causa dessas tecnologias também. E eu não estou falando só da área educacional, né? Há diversas empresas, para não falar todas, não fecharam as portas porque os colaboradores eles continuaram trabalhando de home office. Fato é que muitas, inclusive, não vão voltar para o presencial, né? A pandemia serviu para mostrar para a gente que esse regime híbrido ele também é uma possibilidade. Vários empregos novos surgiram com a ideia das mídias digitais, né? Por mais que isso também possibilita pessoas que às vezes possuem talentos ou habilidades de oratória, de comunicação, tudo mais, que antes elas não iam conseguir explorar esse potencial, ganhar dinheiro com isso, e hoje conseguem, né? Então, a ideia é que a capacidade de divulgação, o marketing digital, tudo isso gera muito dinheiro, e esse dinheiro é refletido e injetado na economia, certo? E ainda permite a universalização dos investimentos. As pessoas conseguem, né, ter mais educação financeira, certo? Igual tem canais no YouTube que são fantásticos em relação a isso, por exemplo, são um exemplo simples, o Me Poupe, da Natália Arcuri, que dá dicas espetaculares, que se a pessoa começar a ouvir aquilo e utilizar um pouquinho de tecnologia, ela consegue melhorar muito a gestão financeira, individual e familiar, né? Então, isso gera, se ela consegue economizar, ela vai ter mais dinheiro para gastar, ela vai gastar dinheiro com outra coisa que ela não gastaria antes, isso gera mais volume para a economia. Então, acho que é nessa linha de raciocínio. A gente também essas grandes empresas que vieram para o Brasil, como a Uber, a iFood, que, querendo ou não, ajudam a complementar a economia, principalmente aqui no nosso país, e que, como você disse, Ted, ajuda aí na geração de inúmeros empregos. Bom, em relação às perguntas, foram essas. Eu gostaria de saber se alguém queria completar, falar alguma coisa. Vou só completar aqui da fala do professor Ted, que ele citou a Natália Cury. Eu sigo ela, eu acho as dicas dela fantásticas, as dicas de investimento, as dicas financeiras, são dicas fantásticas, né? E aí vocês, meninas, se vocês tiverem curiosidade de segui-la, ela ensina muito sobre o mercado financeiro, então foi uma dica aí muito boa do professor, né? Que é super válida. E antes de eu passar a palavra para a Vanessa encerrar, né? Isabela, você vai ter mais alguma consideração para fazer? Só para considerar mesmo a questão que a Vanessa falou, que gera muito emprego, né? Como a Uber, as empresas que veio aqui para o Brasil, como também gera oportunidade, igual o TikTok mesmo. Muita gente está ganhando dinheiro hoje em dia fazendo vídeo para o TikTok. Então, a economia ela vai movimentar, querendo ou não, cada vez mais. Como a Milena mesmo falou, nem o dinheiro hoje em dia mais é físico. Só isso mesmo. Vanessa, seu áudio está desligado. Isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês. As respostas foram muito boas, muito esclarecedoras e que conectam de forma incrível assim, com a realidade de hoje em dia. E eu queria agradecer mesmo a presença de vocês, o tempo, a atenção, mas é isso. Não, muito obrigado pela oportunidade, é bem bacana, né, falar sobre esse tema e tal, é interessante, né, que mais pessoas tenham interesse, escutem falar e tirem o preconceito em relação à tecnologia, né, aprendam a usar, então, assim, eu acho bem bacana esse tipo de iniciativa, então, muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Eu também quero agradecer aos nossos convidados, né, a Milena, Melgaço, ao professor Ted, obrigada pela atenção de vocês, por terem aceito o nosso convite, e é um prazer revê-lo, professor, o senhor deu aula para a gente no primeiro período, né, um grande prazer revê-lo e poder estar aqui participando dessa noite, que para mim foi muito enriquecedora, foram dicas e respostas bem enriquecedoras mesmo para a noite de hoje. Eu tenho
Muito Eu agradecer a vocês também dois. quero agradecer a Obrigada. presença da Milena e do Ted. Falar que eu tô com saudade, Ted, lá na faculdade, primeiro semestre presencial, não vejo a hora de voltar ano que vem. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui hoje. E é isso. Gratidão, né? A palavra para finalizar aqui à noite. Eu queria deixar meu agradecimento às meninas, ao professor também, pelo debate cheio de conhecimentos e riquíssimo também. É sempre bom a gente estar debatendo sobre vários assuntos, até para nos tornarmos menos ignorantes, né? Então, só agradecer mesmo e muito obrigada. Creio que pode encerrar a gravação. Beleza. Boa noite.